Hoje, no Brasil, toda a discussão em torno das leis voltadas para a preservação de áreas naturais tem sua origem em instrumentos legais consolidados em tempos mais recentes, os quais adicionaram uma série de instrumentos para auxiliar no processo de educação de uma propriedade rural ou imóvel. Porém, é necessário entender que o processo de estabelecimento das medidas legais favoráveis a essa pauta tem sua síntese interligada com a própria história do Brasil e se iniciou pouco depois da colonização das nossas terras sul-americanas. Hoje, nesse vídeo, você vai entender todo o histórico de evolução e conquista das questões florestais no Brasil dentro do contexto legal e saber quais são os desafios para o futuro da mesma. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, tudo começou em 1605, com o surgimento da primeira lei de espectro ambiental na colônia de Portugal, chamada de Regime do Pau-Brasil, que proibiu o corte de madeira sem autorização do rei, havendo de desapropriação da terra até pena de morte para quem não cumprisse a determinação. Somente em 1697 que houve uma nova adição, o surgimento das cartas régias, que determinavam que as matas e alvoredos presentes nas bordas de costas ou de rios que desembocavam no mar eram de propriedade da família real, afirmando uma necessidade de proteção aos rios nascentes em costas. Com o estabelecimento do Jardim Botânico em 1808, surge a primeira área de preservação do país. Os instrumentos legais só voltaram a ter uma atualização em 1984, durante o governo de Getúlio Vargas, com a criação do primeiro Código Florestal Brasileiro, que estabeleceu o conceito de preservação e de responsabilidade do poder público à proteção do meio ambiente, motivada pela expansão do desmatamento pelas grandes produtoras de café e de gado de São Paulo. Cerca de 30 anos depois, com a criação de novas fontes de energia, emergência do movimento ecológico e aumento da consciência em relação à exploração do meio ambiente, houve a sanção do Código Florestal Brasileiro através da Lei 4.771, no governo da então presidente Castelo Branco. O Código Florestal de 65 tem grande importância na proteção dos recursos hídricos, já que indiretamente, através de suas leis, ela teve a função de proteger a qualidade e a quantidade das águas, determinando faixas mínimas de preservação das florestas e demais vegetações situadas ao longo de cursos de água. Também houve a definição do percentual de reservas legais e áreas de preservação permanente. Ao fim da ditadura, com a Constituição Federal de 1988, houveram atualizações e inovações no âmbito ambiental, já que certos artigos das constituições anteriores contradiziam a nova forma de se ver a exploração de minérios, utilização de energia à base hidráulica e a preservação do meio ambiente. Em 98, se instituiu a Lei dos Crimes Ambientais, considerando o que antes eram infrações administrativas como crime. A noção de sustentabilidade como bem social começa a ser incorporada nas leis. Em 2012, surge a necessidade de revisão nas normas e leis a fim de facilitar e incentivar a preservação de áreas naturais em propriedades e imóveis rurais de pequena e larga escala. É de dentro desse contexto que surge a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conhecida como Novo Código Florestal, o que torna mais claras as determinações de quanto à área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, e agrega benefícios para a cadeia produtiva florestal. Porém, um dos principais avanços do mesmo foi a incorporação de novos recursos, como o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, que permite que o governo federal e os órgãos ambientais estaduais conheçam a localização de cada imóvel rural e a situação de sua adequação ambiental orientada na regularização do mesmo. Mas quais seriam então os desafios e o futuro das questões florestais dentro do âmbito institucional? Atualmente, uma grande preocupação por parte da comunidade internacional em achar saídas e meios produtivos mais sustentáveis, particularmente para a demanda alimentícia, assim preservando o meio ambiente e visando a diminuição dos efeitos de mudança climática, objetivo que foi considerado dentro do novo Código Florestal. É visível, no entanto, que diante dos últimos acontecimentos no país relacionados ao desmantelamento de instituições como o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, o Instituto Geológico e a Fundação do Parque Zoológico, a partir da PL 529, da interferência e o corte de verbas para instituições como o IBAMA e de mudanças na política de concessões florestais, o país se encontra destoando desses esforços internacionais e caminhando contrário ao progresso das questões ambientais. Aliar o bom uso da tecnologia e de métodos de manejo mais sustentáveis junto de ferramentas legais abre a possibilidade de avançar cada vez mais nesse ponto. Com o advento das tecnologias de localização geográfica, surge e está cada vez mais sendo difundida a utilização dos sistemas de georreferenciamento. Essa tecnologia tem pleno uso no contexto do novo Código Florestal, particularmente dentro das exigências do Cadastro Ambiental Rural. Ela proporciona aos profissionais tomadores de decisões informações e bases de dados suficientemente apuradas para o melhor entendimento da dinâmica florestal, seja no setor da silvicultura, manejo e ecologia de restauração. O desenvolvimento de novas técnicas de manejo e uso do solo que ganharam força na legislação, como predispõe a última versão do Código Florestal de 2012,
tendem a explorar mais a ecologia da paisagem, junto ao conceito de consórcio, estratificação e escoamento de renda, para que se fomente a prática da restauração florestal e ali ganhe financeiro a atividade, beneficiando tanto o social, algo que garante uma maior qualidade de vida a pequenos produtores e assegura a soberania alimentar do país. O futuro desafio das questões florestais depende do alinhamento da política e da tecnologia. Devemos nos mobilizar com o conhecimento desses dois pilares e saber trabalhar em prol do benefício comum. Somente assim podemos valorizar nossas florestas e garantir um futuro melhor.